Jai Ganga, Jai Ganga, Jai Ganga Ma. 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 Começando essa live aqui com um mantra para as águas, mas lembrando que as águas também são conotações femininas, em algumas culturas tidas como deusas. Ganga é o nome de um rio sagrado na Índia, e esse Jaya Ganga é vitória a essa mãe divina, e que toda mãe divina possa vencer através de nós. Lembra sempre disso, é através de nós. Eu lembro em uma das aulas da Jitsuma que eu perguntei como é que a gente às vezes tem representações de deidades com corpos humanos que se assemelham ao corpo humano, mas esses corpos humanos têm 1000 braços, têm olhos para todo lado. Como funciona isso? E justamente tem um Buda da compaixão que é assim retratado, com muitos braços e muitos olhos. E eu perguntei para ela como que é isso, porque lembra tanto uma conotação humana, mas ao mesmo tempo tem todos esses braços que não são humanos, tem todos esses olhos que a gente não vê em um ser humano. E ela respondeu para mim que todos os olhos são os olhos dos devotos, que todas as mãos são as mãos dos devotos. Para que algo possa ser feito de misericordioso por cada ser que sofre, para que cada ser que sofre possa ser visto através dos olhos do devoto. Então aqueles olhos e aqueles braços representam, na verdade, os devotos que estão ali de alguma maneira trabalhando para que aquela deidade se manifeste aqui. Então através deles se conhece a força da deidade. Acho isso muito bonito. Enfim, começando para falar aqui rapidamente, porque algumas pessoas mandaram no direct do Vale da Rainha e também no meu direct pessoal, que ontem nós postamos, eu postei no Vale da Rainha que eu tinha colocado o mestre Ravi, deixado ele fora da sala. E algumas pessoas perguntaram como, qual é a razão, por que ele fica para fora. A gente precisa recapitular aqui quem é mestre Ravi. Mestre Ravi é um mestre carneirinho que foi rejeitado pela mãe. E embora ele seja muito fofo, muito incrível, muito amado, embora ele realmente faça um trabalho de conscientização conosco, porque muitas vezes as pessoas que comem a tal da paleta de mestre Cordeiro, elas não realizam que elas estão comendo um mestre Ravi. Quando as pessoas muitas vezes olham o mestre Ravi e falam que criaturinha mais fofa, mais linda, mais brincalhona, elas não realizam que esse mestre Ravi fora do Vale da Rainha, fora de um local de proteção, eles são explorados pela lã. E quando, por qualquer razão, aquela lã não é mais boa o suficiente, e isso acontece inclusive por conta dos cortes que eles sofrem ao longo da vida, porque algumas pessoas pensam que a lã é como cortar o cabelo, e não é bem assim. Tem vídeos bastante marcantes que falam a respeito disso. Enfim, as pessoas não realizam que aquela lã é o mestre Ravi. E aí muitas vezes as pessoas comem um queijo de uma mestra ovelha, e elas não realizam que elas estão tomando leite que era do mestre Ravi. E que todas essas conotações sempre terminam aonde? No abate. Então o mestre Ravi é uma criatura que realmente ele veio com uma missão para o Vale da Rainha. Quando ele nasceu e aquela mãe rejeitou, e aquilo foi tremendamente triste para mim, porque eu penso para nós todos aqui, porque a gente olha e diz, aqui é um dos lugares, um dos únicos lugares no mundo que um filho pode mamar em uma mãe, desde que não da nossa espécie. Entendem? Ou seja, eu falei, como universo? Como acontece isso aqui? E à medida que ele vai cativando as pessoas, à medida que ele vai conversando com o coração das pessoas, à medida que ele vai conscientizando as pessoas, inclusive de testes que acontecem com mestres ovinos. A gente teve aqui o mestre Cristos há muitos anos, e ele tinha a pele totalmente queimada por conta dos testes de cosméticos que faziam nele. Ele fez a passagem, ele viveu pouco tempo aqui, mas ele teve um fim de vida muito amoroso. Inclusive foi muito marcante que quando ele fez a passagem, eu estava estudando alguma coisa, não lembro qual o tema, mas enfim, estava estudando dentro da casa.
e passou um vento por mim que eu percebi que alguma coisa tinha mudado. E hoje eu tenho claro que aquele vento foi o espírito dele se despedindo, que fez aquele trajeto dentro da casa. Quando eu saí, quando nós fomos lá, o Vitor e eu, nós nos deparamos com a mestra Lakshmi, que era uma mestra ovelha, que simplesmente se recusou a sair de perto dele, que é um assunto que a gente sempre trata aqui, que muitas vezes a gente coloca só a ciência do mestre animal para dor e prazer. Mas a gente precisa entender que eles têm dores emocionais também, e eles têm ritos de passagem como nós também temos. E ela passa pelo luto com ele, ela vela o corpo dele, e ela realmente não quis sair de lá a noite inteira. Foi muito bonito, mas enfim, é só para retratar a questão dos testes, dos cosméticos e de tudo isso que a gente precisa conscientizar. Então o mestre Ravi, ele vem dessa situação, onde num primeiro momento eu me frustro muito, a gente se frustra muito, que ele rejeitado pela mãe. E por que ele foi rejeitado pela mãe? Porque ele estava mal posicionado e a gente teve que interceder. O Dr. Maurício estava aqui, o Vitor estava em Cunha, se eu não me engano, e então à noite eu já tinha identificado o parto, que ela estava em trabalho de parto, eu chamei o Dr. Maurício e ele pôde manipular o Ravi dentro ainda da mãe e então colocá-lo na posição correta. Quando isso aconteceu, claramente ela não processou que ela tinha dado à luz. Ela ficou deitada, ela não foi cumprimentar o bebezinho, mas teve algo muito bonito também naquele instante, que o que acontece? Eu pergunto pro Dr. Maurício, que inclusive hoje é aniversário do Dr. Maurício, depois eu vou postar no feed do Vale da Rainha. Ele, ao ser entregue pro Dr. Maurício, ou seja, ali naquele momento, eu pergunto, ele tá vivo? Porque ele era uma massa e basicamente sem vida. O Dr. Maurício abre a bolsa, ele tem uma respiração muito leve. Na hora que a gente aproxima da mãe, o fato da mãe cheirá-lo, da mãe ir para perto dele, ele faz... E aquilo me emocionou tanto, porque ela deu a vida para ele de alguma forma. A gente que lavou, a gente que cuidou, ele tá com a gente desde então, mas foi muito, 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 muito emocionante, muito emocionante. Então, todas essas passagens retratam para nós que os mestres animais, eles têm os mesmos ritos de passagem, eles têm as mesmas dores, eles têm os mesmos sofrimentos que nós temos. E não é esse sofrimento simplesmente aqui no corpo físico, são outros sofrimentos também. E aí o que acontece é que essa mãe rejeitando aquele bebê, a gente fica com ele para perto de nós. E por que ele aparece então dentro da sala de yoga? Por que ele está todo o tempo e por que ontem eu decidi deixá-lo para fora? Então aqui eu coloco, o mestre Ravi está crescendo. E o que a gente pode fazer por alguém que a gente ama é permitir que essa pessoa cresça. Permitir que esse mestre animal, sendo uma pessoa, ou seja, porque é uma pessoa não humana, que ele cresça. E seria muito abuso do amor, inclusive, que ele sente, que a gente tentasse transformá-lo. Outro dia mandaram para nós de uma mestra ovelha, que ela anda no shopping com coleira e com fralda. Gente, de verdade, será que a gente ama desse jeito? A gente ama para tornar nosso ou a gente ama para tornar o outro dele? Eu gostaria que a gente amasse a ponto de tornar quem a gente ama dele próprio e não nosso, porque essa é uma baita forma de aprisionamento. Então, à medida que a gente vai, ele cada vez menos vai aparecer dentro das salas e cada vez mais ele vai aparecer na horta, até o momento que ele não vai mais poder entrar na horta, porque ele vai pisotear tudo, vai comer tudo e ele vai começar a ser inserido no rebanho dele. E a maior prova de amor que a gente pode dar outra vez para uma criatura tão incrível como todas as criaturas são, é permitir que essa criatura cresça, que ela seja amada dentro das necessidades que ela tem. E não tentar adaptar aquelas necessidades simplesmente porque é bonitinho, porque é amoroso, porque é nosso, porque é fofo. Isso seria pequeno demais. Então sim, eu estou mantendo desde ontem mestre Ravi para fora da sala. Hoje a prática toda ele não esteve e ele começa a querer descobrir um pouco mais. Ele ainda tem um apego tremendo comigo, sem dúvida, porque na maior parte das vezes eu que faço a mamadeira dele, com o Vitor também, com a futura doutora Iris também, com o Dr. Maurício também. Mas todo esse vínculo ele precisa prevalecer de uma forma saudável e não de uma forma codependente, que é um padrão de relação que a gente como ser humano muitas vezes estabelece com outros seres humanos. E aí ninguém é livre. Nem a gente é livre e nem o outro é livre.
Então, quero deixar isso aqui para que a gente possa recapitular, para que a gente possa enxergar. E falando em enxergar, eu preciso encontrar os meus óculos para conseguir ler os comentários. Mas tenham fé, eu já encontro. E já passo para cima os comentários. Então, a gente precisa enxergar os seres. E não simplesmente enxergar as nossas carências projetadas nos seres. Porque aí o que a gente faz é simplesmente escravizar. E algo que a gente escraviza, escraviza a gente também. A escravidão que a gente impõe escraviza a gente também. Então ninguém é livre de novo. Para libertar o outro, a gente precisa estar numa posição de liberdade interior. Dessas libertações que aqui se fala. E, por exemplo, qual é uma libertação que a gente tem quando a gente deixa de comer carne? A gente não liberta o mestre boi, o mestre carneiro? A gente... Entendem? Ou seja, então uma libertação tem que acontecer em nós para que ela possa libertar outros. Agora, se a gente simplesmente usa os seres à nossa volta porque a gente é carente, porque a gente quer que eles fiquem perto de nós a todo custo, com fraldas, com coleiras, será que isso realmente é amor? Ou é mais uma variação distorcida de um amor que na verdade é só um capricho? É um amor que não resiste, é um amor que adoece. E o que eu noto aqui com eles, que são ensinamentos que eles sempre passam para nós aqui, e que eu vejo também esses mesmos ensinamentos com grandes mestres, que o amor ele cura, ele eleva. O amor é uma força impessoal que ele liberta. Diferente disso, outra vez, a gente tem as nossas distorções egóicas, onde a gente fala um eu te amo, porque o outro faz a gente feliz, como a Jitsuma diz. Mas a gente não fala eu te amo, então seja feliz. E enquanto esse amor não virar essa chave, então a gente muitas vezes vai ficar com esse tipo de apego. Então sim, eu adoro que o Mestre Ravi pratique aqui, a gente vai ter momentos de recreação com ele, sem dúvida, porque ele é um ser que para sempre vai estar ligado com a gente, em função da história dele. Mas nós não manteremos o Mestre Ravi conosco como um brinquedo da nossa carência, como um brinquedo da nossa falta de consciência. O que a gente quer é que o Mestre Ravi seja feliz, do jeito que ele pode ser. E a gente nota que ele é feliz quando ele está correndo nos pastos, ele ainda tem medo, ele não pode ser inserido, a gente não pode simplesmente deixá-lo. Ele é presa, por isso que ele está tão perto da gente. Ele é presa do quê? Aqui na região a gente tem autorizado, com vergonha, vexatoriamente comento, a caça a mestre javaporcos, a mestre javalis. E para essa caça acontecer, mestres cachorros esfomeados andam por todas as partes aqui. Então, vocês já devem ter notado em alguns vídeos que esses mestres animais ficam sempre guardados à noite, para que eles estejam protegidos. Só que a gente não consegue colocar um bebezinho no meio de um rebanho que eventualmente estranha ele e que eventualmente tem algum tipo de discussão que ele pode sair machucado. Agora, em tempo, à medida que ele cresce, ele vai sendo inserido. Eu vou deixar alguns vídeos das tentativas de socialização que a gente tem tido. Então, essa mensagem aqui a respeito de Mestre Ravi, que ele me inspira grandemente, é eu te amo, seja feliz. Que é a mensagem da minha professora Jitsuma. A gente precisa superar o eu te amo, me faça feliz. E aí, quem sabe, a gente vai conhecer nuances do amor que vão levar a gente a redimensionar quem a gente é, permitindo que o amor tome conta da gente e não com essa pretensão pequena e mesquinha que a gente tome conta do amor. Isso me fez lembrar agora do poema de Gibran. Alguém já deve ter visto aqui esse poema, já deve ter lido esse poema. Quando o amor acenar, seguiu, ele diz. Segue o amor. Mas lembra sempre, ele comenta, não pensa você que pode determinar o curso do amor. Mas se o amor te achar digno, o amor determinará o teu curso. Esse é um baita de um estudo para a gente fazer. Então aqui eu coloco, gente, sim, estou deixando o Mestre Ravi fora da sala. Porque ele precisa ser um mestre carneiro e ele precisa ser um mestre cordeiro. E eu faço isso porque eu amo o Mestre Ravi. E não porque ele é um objeto de distração, de exposição, de uma exploração sombria. Não. À medida que ele se desenvolve, ele será cada vez mais livre. E a nossa felicidade será quando ele, outra vez, sendo feliz, mesmo distante de nós, possa exercer a real identidade dele, que muda.
à medida que fases vão mudando da vida. Então, nesse momento, essa identidade requer a nossa presença, mas num período de transição. Vai ter um momento que ele vai estar no pasto com os outros. E que bonito não vai ser. Olhar para ele, saber que ele viveu por uma intervenção, mas não saber ter realmente intercedido para que ele não apenas sobrevivesse em função dessa intervenção debaixo da nossa asa, como um objeto, um brinquedo, uma pelúcia. Deixa aqui essas reflexões, eu sei que estou no meu perfil pessoal, depois eu vou deixar salvo também no perfil do Vale da Rainha, e convido cada um aqui, comentei já hoje que hoje é aniversário do Dr. Maurício, depois eu vou postar um vídeo no feed do Vale da Rainha, e hoje também é aniversário do Douglas, o Douglas que fez a diagramação do nosso novo livro autoral, Revelações de Mestra Chakrona, que traz inclusive o prefácio do Sati, do monge Satyanata. Eu dou muitas graças por essas pessoas na minha vida, e inclusive o link que tá na bio agora tá certo, porque o link anterior não tava dando certo, as pessoas estavam querendo comprar o e-book e não estavam conseguindo. Por enquanto só tem ele virtual. Vamos torcer que a gente vai conseguir caminhos para colocá-lo realmente impresso para todo mundo. E finalmente a outra pessoa que faz aniversário hoje, era quanto aniversariante, é o Gui. O Gui que cuida das meditações. A gente também deseja para ele uma vida longa, maravilhosa. Ele é um moço muito sensível, muito amoroso. E eu recomendo que vocês tenham esse contato com ele, para que vocês saibam que as minhas palavras são muito verdadeiras. Ele atende nas meditações, ou seja, está atendendo todo esse grupo de meditações. Hoje, inclusive, à noite tem mais uma meditação toda terça e quinta, de 20 a 30 minutos. E o objetivo é a gente ir para dentro, colocar reflexões e se abastecer do lado de dentro. Não cometer a loucura de querer que o mundo nutra a gente. Não. A gente vai tentar nutrir coisas boas no mundo, mas para isso a gente precisa da nossa própria nutrição. E essa nutrição, além de pedir por tudo que é puro aqui nessa esfera, pede também por tudo que é puro, que avance o que é o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Então estão aqui os recados e hoje os aniversariantes do dia e a minha gratidão por vocês verdadeiramente amarem Mestre Ravi e, portanto, terem a consciência que sim, ele ficará cada vez mais para fora das salas e sim, ele viverá cada vez mais como um mestre carneiro. E deixo aqui outra vez enfatizado o ensinamento da minha professora. Eu te amo, seja feliz. Nunca e jamais eu te amo, me faça feliz. Agradeço cada um. Eu aqui, enquanto falava, encontrei os meus óculos e daí eu consigo ver os comentários aqui. Sim, Lu, querida, muita gratidão. Que assim seja. A Fê, a vidinha dele vai mudar naturalmente. Graças, Fê, que saudade. A Fê foi da minha primeira turma de yoga quando eu voltei da Índia em 2002. Saudades, Fê. Grata por estar conectada. No retiro tem que participar, Cláudia comentando. Coisa boa. Ai, que ótimo. Muitas pessoas queridas por aqui. Muitos comentários lindos. Tá, o pensamento sobre o meu filho. Exatamente, Virginia. Inclusive tem, para quem quiser também, eu citei o Gibran, tem um poema dele, que acredito que você já deve ter visto, sobre o pai ser o arco, a mãe ser o arco e o filho ser a flecha. Vale bastante a pena. Vale bastante a pena pensar isso. A gente muitas vezes acaba interferindo, né? E a intervenção, ela precisa ter limites. Vi que a Lisa entrou aqui, não sei se está ainda, mas contente da gente estar aqui conectada. Acho que Porto, a Virgínia de Porto, coisa boa. Então é isso, gente. Eu deixo aqui meu agradecimento e deixo essas reflexões. Que a gente possa sempre ser maduro o suficiente para viver como adultos. Não adultos de carne e osso, adultos espirituais. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo.